Fala, Ângelo, beleza, cara? Tudo bom? Fala, Marlon, tudo bem? Como é que tá as coisas? Beleza. Isso aí. E aí, qual que é o tema de hoje, cara? Hoje nós vamos falar de contramarco. É o terror dos pedreiros, é assim que ele é conhecido nas obras, né? Contramarca é o terror do pedreiro? Exatamente. Cara, por quê? Então, o pedreiro não é chegado muito em instalar ele, né? Porque assim, ele dá trabalho, né? Ele é bem detalhista para fazer a instalação, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho dos detalhes, né? Para poder ajudar esse pedreiro também a entender a função do contramarco e a forma mais fácil de poder fazer o assentamento dele. Beleza, vamos lá. Então vamos começar pela função? Vamos começar pela função. Fechou, a gente já tem alguns instalados aqui na obra, né? Certo. Então vamos lá. Então vamos lá. Esse aqui é o contramarco chumbado, tá? Qual que é a função do contramarco, Ângelo? Por que ele é importante numa obra de esquadria de alumínio? Primeiro que ele vai conseguir manter o esquadro do vão, né? Então, esse aqui é uma peça que ele vem no esquadro, ele ajuda a manter a peça no esquadro, tá? Então o vão naturalmente você vai ter que seguir ele e vai te dar um esquadro perfeito, tá? E não tem pra onde correr, né, cara? Falou em esquadria, tem que ter esquadro, nível e prumo, não é isso? Exatamente, tá? Então o contramarco ele ajuda bastante nessa função, né? E assim, quando a gente trabalha com contramarco, a gente já consegue sair com as medidas definidas de lá, né? Porque a medida interna do contramarco é a medida da esquadria, tá? Então o que acontece? Quando a gente cede para o proprietário ou para o construtor o contramarco, a gente já sai com as medidas de fabricação, podendo assim adiantar o processo de fabricação, tá? O terror do pedreiro vem pra obra, pra ele instalar, mas ele libera a sua linha de produção lá na fábrica. Exatamente. Esquadria. Exatamente. Legal, legal. Tá, então quando o cliente precisar das esquadrias, já vão estar prontas, né? Então na teoria é que elas estejam prontas quando tiver o vão pronto para receber elas, né? Porque a gente já conseguiu as medidas, a gente não precisa esperar o pedreiro requadrar o vão para poder começar a fabricar. Então esse aqui a gente percebe, esse aqui tá chumbado já. Tá chumbado. Esse no caso aqui tá sem pedra, né? O cliente resolveu não pôr pedra, mas Porque pode ser que alguém queira colocar uma pingadeira aí, né? Dependendo da obra, põe uma pingadeira aqui, né? Isso, daqui pra cá coloca uma pingadeira, tá? Nesse caso aqui não. O rapaz escolheu só deixar no requadro, tá? Então a ideia aqui agora, depois de chumbado, é o cliente dar uma demão, dar uma preparada na seladora, na pintura, para depois receber a esquadria, tá? Então pelo menos você dá passa a seladora e dá uma demão de pintura, já favorece para você instalar e já dar um acabamento, né? Um PU, silicone. Eu vi aqui que esse aqui já está instalado. A gente tem aqui alinhamento aqui, né? Se aqui fosse uma pingadeira, um granito ou um tipo de pedra, esse alinhamento também teria que seguir. Exatamente. Mesma coisa que está aqui, você substituiria essa parte aqui por um granito no mesmo nível aqui, ó. E aqui também, né? Aqui sim, isso é importante, tá? Ângelo, qual é o momento certo para entrar o contramarco na obra? O momento certo do contramarco é junto com o reboque. Por exemplo, você finalizou o reboque, você já pode estar pedindo para o seu fornecedor o contramarco. Porque na maioria dos casos, o contramarco é chumbado rente com reboque, tá? Rente com reboque. Então se você está com o reboque interno pronto, você sabe que o contramarco tem que ficar rente por dentro. Eu falo na maioria dos casos que não são todos os casos. Por exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem um azulejo, ó, tá? Então se o pedreiro chumbar rente com o reboque e esquecer do azulejo, não vai dar certo. Vai dar um dentinho aí. Exatamente, isso atrapalha para você fazer o acabamento interno depois. Ou seja, tem que ser de acordo com o alinhamento do seu revestimento. Seja ele, se for um reboco, tem que estar alinhado com o reboco. Se for um gesso, tem que estar alinhado com o gesso. Se for um revestimento, tem que estar alinhado com o revestimento. Exatamente isso. Então aqui a gente tem aqui, né? Alinhado aqui. Isso. E tem uma outra situação aqui. Aqui é com gesso, né? Que está no gesso. Já está instalado também. Exatamente. Mas ele está no gesso. Olha um detalhe importante. A gente estava vendo até agora um contramarco de parede, de janela, né? Esse caso aqui a gente tem um contramarco de porta de correr. E qual que é a diferença de um para outro, Ângelo? A diferença é que a porta de correr, ela tem níveis diferentes. O nível interno é um, o nível externo é outro, tá? Então aqui no chão ele tem que ter cuidado também com o tipo de piso que ele vai colocar. Exatamente. Aqui, se é um porcelanato, se é uma cerâmica, a espessura da cerâmica, um laminado, um vinílico. Exatamente. Vocês podem reparar que nesse caso aqui, o piso está preparado para receber um porcelanato. Então, o contramarco interno,
tá? A parte interna do contramarco vai ficar rente com o porcelanato, né? Se vocês forem ver aqui fora, aqui ainda vai receber uma pedra. Você imagine que aqui vem a pedra, ó. E o próprio contramarco te dá a altura. E essa altura é importante também para na hora do acabamento a água da chuva não passar por lá de dentro. É por isso que é feito esse desnível nas portas. Porque a chuva bate na porta e naturalmente ela corre para fora, né? Então o contramarco de porta ele é diferente somente embaixo. Então eles têm esse desnível e é importante seguir isso aqui para te dar uma boa vedação. Beleza. Ângelo, esse aqui, cara, tá perfeito, né? Mas e se por algum acaso essa abinha amassar? O cara vai passar sei lá, uma porta aqui, vai passar um tipo e amassa esse alumínio aí. O que dá para fazer, cara? Perdi a instalação? Marlon, por incrível que pareça, isso é mais comum do que você imagina, tá? Em obra acontece muito isso daí. A pessoa bater, amassar e quando a gente chegar para a instalação ela está danificada. Isso não tem muito problema. Não tem muito problema porque se não soltar da alvenaria, tá? A gente desamassa, tá? Com uma madeirinha, com alicate, bem tranquilinho. E isso não vai aparecer, né? A esquadria ela vai cobrir todo esse contramarco. Esse contramarco ele está aqui para receber a esquadria, mas depois que entrar o acabamento ele sobe tudo. Então qualquer tipo de amassado, de avalia que tiver aqui na peça do contramarco, portanto que não solte da alvenaria, não tem problema, tá? Dá para desamassar e fazer a instalação corretamente. Ou seja, amassou, ok. Agora se tiver solto, se o chumbamento não tiver firme, aí você reprova a instalação e o profissional vai ter literalmente o terror do pedreiro lá e ele vai ter que refazer, não é isso? Exatamente, O pedreiro não vai gostar muito não. Se soltar isso aqui, ele já perde um pouco da sua função, né? Que é deixar o contramarco totalmente chumbado para receber esse quadrinho. Beleza, é isso aí, Ângelo. Obrigado pelas dicas de hoje aí. Valeu! Valeu, Marlon. Um abraço, até mais. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme da MK Glass e eu tô aqui hoje para mostrar para vocês as soldanas, né? As soldanas, todos os modelos aí que trabalhamos, que temos aí à disposição, tá? Dos clientes e falar para vocês, né? O quanto elas aguentam e o momento certo de ser utilizado, tá? Bom, essa daqui é uma rodana simples, tá? Você percebe que ela é toda de plástico e até a rodana aqui dentro. Ela é para 40 quilos, então não é para muito peso, até porque a base dela é toda de plástico. Ela pode ser utilizada em janela e algumas portas pequenas, tá bom? E passando aqui adiante, tem a dupla, tá? Geralmente é utilizada em janelas maiores ou em portas, né, de tamanho padrão e que não são muito grandes, tá? Até porque a base é de plástico, então ela não é para muito peso, porém ela dá para ser utilizada em alguns tipos de portas, tá bom? Para mais peso, eu tenho essa que é a Strong. Você percebe que a base dela já muda, né? A base dela já é de metal, já é de alumínio. Então é uma rodana que aguenta 120 quilos, tá? Lembrando que aguenta 120 quilos, mas não é somente uma rodana dessa, é a dupla, tá? Até porque em cada folha de porta ou janela vai duas dessa daqui, tá? Então, para quando for uma porta um pouco maior, que você vê que vai precisar sustentar um pouco mais de peso, você pode utilizar essa daqui que é até 120 quilos por folha, tá? Passando aqui adiante, para trilho convencional também, tem essa daqui que você já vê que muda, a base dela já é de inox, então ela aguenta um pouco mais, tá? Essa daqui é para janelas ou portas maiores, geralmente esse tipo de rodana é mais utilizado em portas, tá bom? Então, quando for para mais quilo, fique sempre atento, né, nos seus orçamentos. Quando vocês vão fazer algum orçamento que vai atender um vão grande, vai pôr uma porta grande, fique sempre de olho para ver se eles estão incluindo esse tipo de roldana, tá? Passando aqui adiante, vocês vão ver que tem algumas roldanas diferentes, tá? Que é diferente até dessas aqui. Essas aqui são para trilhos convencionais. Essa daqui já é para trilho de embutir, nesse modelo aqui, ó. Tá? Modelo de embutir no trilho U, tá bom? Assim como a de trilho convencional, essa daqui tem tanto a unitário, que é assim, igual essa simples, tá? Como a dupla. Dependendo do tamanho da porta, da janela, você pode utilizar essa dupla também para aguentar mais peso, tá bom? E falando ainda dos trilhos de embutir, eu tenho essa outra rodana, que é para trilho meia cana, tá? O trilho meia cana, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês.
como corre perfeitamente bem também, tá? Assim como ela tem a dupla também. E também, dessa de trilho caneta, tem essa com a rodana até um pouco maior, que é para 300 quilos, tá? Quando a porta ou janela for bem grande, a gente tem aí, você percebe que toda a estrutura é feita de inox, então aguenta bastante peso. Sempre fique atento, tá, pessoal, nos orçamentos aí, para ver se estão incluindo esse tipo de rodana para o tamanho da sua porta ou janela, para ver se está adequado e fica funcional, tá? Bom, falamos aqui do trilho embutido, né? E ficou essa última rodana aqui, que é o maior que a gente tem. A gente geralmente utiliza nos trilhos convencionais, tá? Essa rodana aqui, ela aguenta uma capacidade assim maior de quilo, então quando for uma porta ou janela bem grande, essa rodana aqui ela atende super bem, deixa bem funcional e não deixa você na mão, tá bom? Você pode correr a porta para lá e para cá e não vai te dar problema, tá? Então sempre fique atento nisso aí, sempre utilizando a rodana certa, porque se você pôr uma que não aguenta tanto peso numa esquadria que é pesada, futuramente vai te dar muito problema, então sempre fique por dentro disso aí, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângelo, sou responsável técnico da MK Glass e hoje estamos iniciando uma série de vídeos técnicos com a intenção de ajudar você a tirar suas dúvidas, tá? E hoje nós vamos falar sobre o contramarco. Tenho certeza que todo mundo que está construindo já deve ter estado falando do contramarco e tem muita dúvida sobre ele. E às vezes certos pedreiros têm resistência de colocar o contramarco, porque ele é um instrumento de trabalho importante para esquadrias, mas ele dá um pouco de trabalho para fazer a instalação, tá? E hoje eu vou citar para vocês algumas coisas que favorecem muito você ter o contramarco na obra, tá? Uma delas, que dá para vocês notar aqui de início, que é uma função importante, que é manter o seu vão no esquadro. Essas peças pretas aqui, ó, fazem o papel de manter o contramarco no esquadro, tá? Então é uma função muito importante. O contramarco ele vai manter o seu vão no esquadro. E assim que você fecha a parceria com a sua empresa de esquadria, né? A empresa tem a obrigação de ceder a peça do contramarco, porque ele vai entrar junto com o reboque, né? Então ele vai virar parte da sua alvenaria. Ele vai ser chumbado junto ao reboque e vai para poder receber as esquadrias. Uma outra função importante dele, e na minha opinião a mais importante, é a função dele de manter o vão mais seguro contra a chuva e contra vento. Como eu disse antes, ele vira parte da esquadria, né, da alvenaria, e ele, quando é chumbada a esquadria, ele é feito uma película aqui de silicone ou PU para poder receber a esquadria. Dessa forma, evitando que aqui entre água, entre vento, tá? Uma outra função importante do contramarco é você acelerar o processo de fabricação. Porque quando você fabrica ele, você já define as medidas. Eu não preciso esperar que o pedreiro ou que o engenheiro defina lá as medidas no requadro. O contramarco ele já me dá. Quando eu fabrico, eu tiro a medida daqui, ó, interna, altura e largura, e eu já consigo sair com as medidas das esquadrias, assim facilitando o processo, né? Então quando você tiver com a sua obra no momento certo de fazer a instalação das esquadrias, eu já estou com as esquadrias prontas, porque eu já consegui as medidas lá na frente. Então são três aí funções importantes do contramarco, tá? Uma outra função importante dele também, que ele já recebe, ele já é feito próprio para receber os arremates internos. Os arremates internos são os acabamentos. Então, quando você junta a esquadria, que é um produto externo, no contramarco, vai umas pecinhas que a gente chama aqui de trava de arremate. Essas travas de arremate tanto servem para fixar a esquadria no contramarco, tanto serve para você colocar grampeado os acabamentos internos. Vocês vão reparar que o contramarco ele some no final. Ele fica bem aparente no início, mas no final ele some, tá? Então, hoje a gente falou um pouquinho do contramarco. A gente vai estar filmando mais vídeos aí técnicos para tirar a dúvida de vocês, tá? Aguardem aí as novidades. Até mais. Obrigado.
Fala, Ângelo, beleza, cara? Tudo bom? Fala, Marlon, tudo bem? Joia! Cara, vamos seguir com aquele tema lá que é o terror do pedreiro, então? Esse aqui é o conhecido nas obras como o terror do pedreiro, né? Cara, o que é isso aí? Vamos lá. Então, vamos lá. Esse aqui é o contramarco, tá? Pra quem não conhece, é uma peça da esquadria de alumínio que ela é chumbada na alvenaria para poder receber esquadria, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho da forma que é chumbado, tá? Muitos pedreiros têm um pouco de dificuldade de fazer o chumbamento, né? E até fazem chumbamento de diferentes jeitos. Então a gente tem um contramarco aqui e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui, ó, o cliente define essa medida aqui com o arquiteto, com o engenheiro e nos passa, né, assim que é feito o projeto. Nesse caso aqui, está marcado aqui sala, a altura e a largura. Então, está marcado aqui o cômodo e a medida, né? Sala 2.500 por 690. Exatamente, tá? Tudo em milímetro, facilita a medida do profissional que mexe com esquadria. Com certeza, com certeza. Então ele já tem um vão próprio, né? No caso aqui é a sala, né? E aí o que acontece? A empresa de esquadria de alumínio, ela tem o dever de ceder pro proprietário da casa, pro cliente, essa esquadria aqui após um prazo de 15 a 20 dias de fechado o contrato, né? Certo. Porque isso aqui tem que ser, entra na obra antes da esquadria, bem antes da esquadria, logo junto com o reboco, né? Então, assim que faz um reboco, essa peça tem que estar junto para poder fazer o chumbamento, tá? E olha que legal, ela tem a função de manter a peça no esquadro, né? O vão no esquadro. Então você vai perceber que ela já vem com essas peças que mantêm o grau. Então ali está mantendo o grau, tá? Ali também. Embaixo tem a mesma situação. E se você reparar no meio, tem esses perfis aqui, ó. Esses perfis mantêm a base na mesma medida de baixo no meio, tá? Então quando você for instalar ela, você tem que requadrar conforme a peça para manter o esquadro e o nível do vão. Essa é uma peça bem esbelta, né, Ângelo? Ela não vai deixar fechar aí, né, essas travas no meio. E essas peças pretas, né, que parece ser plástico. É plástico. Plástico, né? Ela não deixa fechar o esquadro. Exatamente, ela mantém a peça no esquadro, né? Legal, legal. Cara, eu reparei aqui essas chapinhas aqui, ó. Tá, esses daí são os chumbadores, né? Aqui que tá um segredo também, né? O chumbador, ele que vai fixar, então. Exatamente, então é aqui que o pedreiro tem um pouco de dificuldade, tá? Ele é uma pecinha meio chata, né, pra lidar aqui. Você pode reparar. Ela sai, inclusive. Sai. Isso aqui vem solto, né? Quem coloca isso aqui é o pedreiro, né, quando ele for chumbar. Você pode ver que tem dois modelos diferentes, dois tamanhos diferentes, né? Então esse serve para um tipo de contramarco, que nada mais é que é uma peça mais larga. E esse aqui que a gente tem aqui, ó, é um outro tipo de contramarco, que é um mais estreito. Certo. Então nesse caso a gente vai instalar essa peça menor na lateral do contramarco. Então, você pode ver aqui, ó, eu sempre tenho uma jogadinha aqui, abre só um pouquinho aqui, ó, encaixa atrás, encaixa na frente, ó, tá? E tá instalado, tá? Essa peça aqui vai ajudar o pedreiro, o construtor a chumbar ela no vão. Então ela vai lá na parede. Exatamente, tá? E aí, se o cara quiser colocar uma bucha e parafuso aí? Dá também, tá? Assim, né? Muitos colocam prego, né? Então vamos supor que essa peça que vai ser chumbada, o pedreiro prega de frente aqui, ó, né? Normalmente na divisão do tijolo, né? Que tem a massa, ele prega em vários pontos da grapa e chumba essa grapa. Aí quando estiver requadrado, vai cobrir tudo isso daqui, ó. Dá pra gente ter um exemplo aqui, ó. Eu vou tirar uma pecinha aqui para mostrar para vocês como é que fica. Nesse caso aqui, ó, a peça estaria chumbada aqui, ó, tá? Então ela estaria assim, só que por trás, né? O pedreiro fixa aqui, ó, com prego, bucha e parafuso, da forma que ele quiser. E chapa uma massa por cima depois para fazer o requadro. Então essa peça some, né? Essa peça aí, ela tá mais ou menos 1 centímetro lá para dentro. Exatamente, exatamente. Aí tem pedreiro também que gosta de colocar ao contrário, assim, ó, tá? Ele dobra. Ele dobra e coloca assim, ó, coloca chumbado por dentro. Então por isso que eu falo que tem alguns modos de chumbar essa peça. Mas o ideal é da primeira forma, desse jeito aqui, tá? Por quê? Porque ele pode forçar a esquadria para trás na hora que você fixar. Então recomendo que sempre use dessa forma aqui.
Cara, e a função do contramarco então, né? Chumbou aqui e tal, qual que é a função principal de um contramarco? Por que não parafusar uma esquadria na parede, né? Pode ser parafusado também, mas no método contramarco, qual que é o ponto positivo? Tá, vamos lá. O contramarco, por ter se tornado aqui, ó, parte da alvenaria, ele te dá uma vedação melhor, tá? Então o que acontece? Aqui quando você vai receber a esquadria, ele vai ser passado uma camada de PU, tá? E vai receber a esquadria, tá? Vocês podem perceber que nos dias de hoje as chuvas estão cada vez mais fortes, né? E a parte de vedação tem se tornado cada vez mais importante na parte de esquadria de alumínio. Então por isso que a gente sempre indica contramarco em todas as nossas obras, né? E hoje a gente está falando um pouquinho dessa função de vedação, porque muitos pedreiros às vezes não entendem, né? Por que o contramarco? Requadra que é melhor. Não é que o requadro não vai funcionar, né? No seu caso você já está com a sua obra requadrada, tá? E agora o que eu faço? Destruo tudo lá e coloco no contramarco? Não, dá para você manter uma qualidade no requadro, só que isso depende muito da mão de obra, né? A mão de obra no requadro tem que ser bem reforçada na questão de vedação, tá? Porque você perde o sentido do contramarco, tá? Tem que ficar bem justinho para passar ali um silicone ou PU, produtos impermeabilizantes para que não venha essa umidade de fora para dentro. É mais do que normal hoje em dia você encontrar uma esquadria de alumínio com uma vedação ruim, né? Tipo, se você não souber fazer uma boa instalação com PU, silicone, sem o contramarco, vai te causar problema, entendeu? Infiltração na parede, até mesmo ter problema com azulejo aí. Entendi. Tá? Esse cara aí tá pronto. Esse cara tá pronto para receber. Você vai agora pegar uma esquadria que já foi fabricada e vai parafusar. Vai parafusar onde aí? Mostra pra mim. A esquadria ela vai vir de fora para dentro, né? Já que tem uma aba limitando aqui, né? Boa. Então a gente vai vir de fora para dentro. Antes disso a gente vai fazer aquela camada de vedação aqui, ó, que é no contramarco. E assim que a gente colocar a esquadria, ela vai espremer esse PU, dando a vedação necessária. Então daqui para baixo a gente faz na horizontal também, tá? Essa parte de baixo. Aí a gente parafusa uma pecinha que chama grampo junto com o parafuso e fixa a esquadria. Então a esquadria, a gente aproxima a esquadria ao contramarco e entre ela está o PU. Então ele vai se apertar aqui, ele vai espremer, né, para dar a vedação. E essa pecinha preta recebe o acabamento por cima depois. Que seria a meia esquadria. A meia esquadria, arremate de parede. E aí acabou a instalação. Isso, acabou a instalação. Show de bola. Esse é o modo mais indicado para a gente não ter problema com infiltração, tá? A gente trabalhar com contramarco, o cliente cobrar da empresa contratada a vedação. Importante acompanhar, tá? Porque isso pode dar problema no futuro. Beleza. Cara, obrigado aí mais uma vez pela contribuição no canal Papo de Obra. E é isso aí, pessoal. Vocês já sabem, né? Se inscreva no Papo de Obra, ative as notificações. Você também tem um canal, né? Tem sim. Qual que é seu canal, pessoal? Se inscreve lá também. Para quem quiser seguir, né? Eu tenho um canal que fala de esquadria de alumínio, chama Manual do Vidros e Esquadrias. Show de bola. Valeu, Ângelo. Obrigado. Um abraço, até mais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou apresentar para vocês hoje aqui uma porta da linha Suprema. Essa aqui é uma porta 3 folhas sequencial, então ela abre tanto para cá quanto para lá. O detalhe importante é esse trilho aqui, ó, o trilho embutido. A gente sempre frisa que o ideal para ele é estar em ambientes internos, tá vendo? Nesse caso aqui é uma divisão de ambientes internos, tá vendo? Então, aqui a gente não tem problema de ventilação por baixo, não tem problema de entrar água. Então, o ideal para esse trilho é divisão de ambientes internos, tá? Então a gente está mostrando aqui o quanto fica bonito uma porta dessa na sua casa, tá? E eu queria falar um pouquinho para vocês também, para aproveitar a nossa promoção. Nós estamos fazendo tudo em 12 vezes sem juros no cartão. A gente também está com Instagram, Facebook, YouTube, também estamos com o site, tá? Então a gente convida vocês a fazer um orçamento. Acesse esse link abaixo ou qualquer rede social nossa. Entre em contato conosco, nós logo vamos te atender para fazer o orçamento.